Hoje eu tô com o Paulinho Vilela, que vai vir falar um pouco pra gente sobre a experiência dele com constelação, curiosidades, ele tem um bocado de papo para contar. Então é com você, Paulinho. Fala pra mim aí, como que foi conhecer a constelação? O dia que você foi a primeira vez, você não conhecia nada, me fala um pouquinho do começo. Eu conheci constelação em São Paulo, com um amigo meu que já estava estudando sobre o assunto e ele me chamou, vamos lá conhecer um cara, um malucão que faz constelação. E a gente marcou um encontro e fomos ver essa tal de constelação, né? E por incrível que pareça, foi uma coisa que mudou minha vida, né? A constelação mudou minha maneira de pensar, mudou os rumos da minha vida, da minha família e eu acho que de todos que estavam à minha volta. E a sua constelação, quando você foi fazer a primeira constelação lá na sala, tinha um pessoal já, eu fiz umas antes para você entender um pouco melhor. Você pode falar um pouco da sua, assim, não precisa falar o assunto, mas você trouxe algum assunto, né? E daí sobre a dinâmica, se aquilo tinha a ver realmente com a sua família ou não, e depois o que mudou para você depois disso? A minha primeira constelação foi assim, eu fui muito desacreditado, né? Realmente tem alguns momentos da vida que a gente está num desespero, ou está perdido, ou quer buscar respostas, mas eu não acreditava que eu fosse encontrar tanta coisa bacana, tanta coisa boa, né? Eu conheci pessoas, conheci situações e obtive as respostas que eu queria, né? Que eu desejava. Num primeiro momento, essa constelação fui com esse amigo meu, ele fez a constelação e saiu chorando da constelação e falou, pode entrar que é legal, você vai gostar do que você vai ver. E a minha constelação foi muito marcante, surreal, porque tudo que eu tinha conversado com o Rômulo antes aconteceu assim de forma inesperada, né? Aconteceram coisas que eu não tinha contado para ele, coisas que ninguém sabia, eram coisas da minha família, coisas que só eu poderia saber. E por incrível que pareça, apareceram na constelação e ali eu vi que realmente a gente estava fazendo uma coisa muito séria, muito, muito valorosa para mim. Eu queria saber agora, você participou de várias constelações lá, também constelou várias vezes. Tem alguma que você lembre, que você possa falar, que tem alguma curiosidade, alguma coisa interessante? Fala aí. A constelação sempre é uma grande surpresa e a gente sempre se impressiona com o que aparece. Eu me lembro que uma vez ele fez uma brincadeira com a gente e ele ancorou o masculino em mim, né? Que realmente a energia do masculino na pessoa. E todo mundo, assim, todas as mulheres que estavam em volta olharam de uma forma diferente para mim ali. Eu mesmo senti assim uma força, uma atração, né? Totalmente diferente, uma coisa muito rústica. E aquilo me deixou assim assustado até, né? Me deixou muito assustado. Porque realmente é uma energia muito forte. Uma outra ocasião também eu participei, estava de fora da constelação e o Rômulo percebeu que eu não estava muito bem, estava um pouco travado, um pouco nervoso e ele falou, você tá bem, Paulinho? Eu falei, tô. Você tá bem, Paulinho? Eu falei, não, eu tô com raiva, eu tô bravo. E eu sei que eu travei na cadeira assim, fiquei com o lado direito totalmente paralisado e eu lembro perfeitamente a dor que eu tinha no braço, aquele sentimento ali de paralisia mesmo. E ele falou, vem pra cá que eu preciso continuar uma constelação aqui, vem pra cá que eu preciso saber o que é isso. E eu não saía da cadeira, eu fiquei travado literalmente na cadeira ali e fiquei desesperado, de repente me aliviou. Eu lembro que eu soltei um pouco os braços e não sei o que aconteceu, mas eu fui jogado no chão e todo mundo ficou assim totalmente assustado, né? E eu representei o avô de uma das pessoas que estavam constelando, que tinha paralisia do lado direito e não poderia andar, né? Então aquilo me marcou, eu falei assim, meu Deus do céu, aonde vai parar essa constelação, né? E essa foi uma situação muito peculiar. O Paulinho também ele fez o curso com a gente depois das primeiras constelações e eu vou pedir para você falar
daquele módulo que a gente fez fora de São Paulo, que a gente levou todo mundo para Itatiba, ficou naquele hotel fazenda, e teve uma constelação muito legal, que você trouxe um assunto de uma doença da tua família e aconteceu uma coisa bem peculiar. Você pode contar para gente? Posso contar. Era um caso muito assim marcante para mim. Eu tinha muito medo, né, em relação a um câncer. A minha família teve câncer algumas vezes, né, na família, só os homens. O meu bisavô teve um câncer, eu não me lembro aonde, mas o meu avô faleceu de câncer no pâncreas, o meu pai faleceu de câncer de próstata, e eu tinha muito essa preocupação, né? E aí fomos constelar esse problema. E o Rômulo me colocou, né? Colocou meu pai, colocou meus avós, os meus bisavós, e a constelação foi levando mais para trás. De repente ela parou ali em algum momento, e eu e os meus irmãos ficamos ali no meio daquela constelação. E justamente essa pessoa, que era o início do problema, apontava assim o problema para o meu irmão mais novo, que é o irmão que teve o câncer, né? Então, o problema não é com você, o problema é com ele. E aquilo me chocou muito, porque ninguém sabia disso. É uma coisa muito íntima, né, da nossa família, era um receio. E foi solucionado, né? A gente teve um entendimento muito bacana disso e eu fiquei muito satisfeito. Queria aproveitar também e perguntar para o Paulinho sobre uma constelação que a gente fez lá no Aras do Sérgio, em Catanduva, e a gente aproveitou e fez com cavalos. Eu tenho muito pouca oportunidade de fazer com cavalos, e como aquela constelação foi para vocês, eu queria, se você puder falar um pouquinho de como foi, o que aconteceu na dinâmica, e o jeito que você quiser. Manda pau. A constelação com cavalo foi uma coisa assim muito bacana. Uma porque eu sou criador, eu entendo o mundo dos cavalos, eu entendo os animais. Eu sei que os animais são muito sensíveis, mas não esperava que fosse tanto, né? Durante a constelação aconteceram várias situações, foi eu e o Sérgio que fizemos, eu e esse meu amigo. Então teve um momento da constelação que os cavalos foram resolver o problema dele e momentos da constelação que foram resolver os meus problemas. Eu lembro muito bem que de repente os cavalos ficaram agitados e uma das éguas parou literalmente na minha frente, olhou e eu senti assim uma coisa muito forte. Eu senti assim um cavalo gigante ali na minha frente, ou seja, um ser ou uma pessoa ou um elemento muito superior a mim ali, e ele ficou parado na minha frente. Eu não resisti, eu comecei a entrar no choro ali, nas lágrimas. Eu fui me abaixando, então conforme eu me abaixava, esse cavalo veio ali com todo cuidado e fez um carinho na minha cabeça ali, no meu ombro. E ali eu senti exatamente que estava ancorado ali, em algum momento, o meu pai, né, que já é falecido tudo. E eu pude ali resolver algumas questões, alguns problemas, e me marcou muito, né? Me marcou muito. Foi muito interessante, muito bom. Eu lembro que tinha mais pessoas em volta da gente, todo mundo se emocionou. E os cavalos não mentem, né? Não tem como você chegar e contar para o cavalo, o problema dele é isso, aquilo. Então, legitima mais e mais e mais a seriedade da constelação. Outra coisa que aconteceu, que eu estou lembrando agora, foi que o Sérgio acabou colocando 2 funcionários dele. E foi muito interessante, porque os caras não sabiam nem o que era constelação, como que funcionava. Você lembra como foi isso? Lembro, eu lembro. É um que eu conheço eles, né? O Zé e o Preto, é pai e filho, e eles fizeram a constelação. E o menino mais novo, de repente, ficou parado. Ele falou assim, eu estou paralisado, eu não consigo andar, né? Não se mexia. E o Zé, que é o pai, né? O mais velho, não conseguia enxergar para o Sérgio, que era o patrão. Ele falava, tá meio nuviado aqui, eu não enxergo. E realmente foi desse jeito. Ele não conseguia enxergar ali muito próximo, né? Tinha um problema acontecendo. E isso tudo marcou a gente ficou totalmente impressionado. E até hoje, quando a gente encontra eles, ele fala, aquele negócio lá me deixou cego, eu não enxerguei. E Paulinho, lembrando que esse canal aqui é para um pessoal que geralmente não conhece constelação, a ideia é levar informação para eles na prática. É lógico, e eu espero que mais pessoas que já conhecem constelação possam se beneficiar do canal, mas eu gosto de falar de coisas diferentes que acontecem para o pessoal ter uma ideia do que é na prática a constelação. E algumas vezes a gente faz constelações familiares, a gente representa pessoas da família da pessoa, algumas vezes a gente representa países, algumas vezes representa constelação organizacional, que é aquela voltada à empresa. Então, uma pessoa que está lá, ela pode representar várias coisas. Você, como já passou por um monte de constelações diferentes, o que você pode falar desses papéis diferentes que você interpretou e
lembrando que quando você entrava, você nem sabia o que você era e como era sentir aquilo. É muito bacana, porque em vários momentos, né, em todos os momentos a gente entra na constelação, não sabe o que é e de repente você fica muito forte ali, muito firme. E em várias vezes que isso aconteceu, depois o Rômulo falava, ó, você estava representando um país. Então você vê aquela solidez, aquela força, aquela robustez que é o que é um país, né? O que é uma nação. Em outros momentos eu representei alguma tristeza ou alguma dor de alguma pessoa e eu fiquei muito triste, fiquei muito mal. Já saí de várias constelações assim, cansado, com dor de cabeça. Então foram extremos, né? Então representar um país, representar ali uma carência ou uma dor de uma pessoa, ou representar o masculino, ou representar a felicidade de uma pessoa, né? Isso mexe muito com a gente e mostra assim o quanto é bom muitas vezes você está no lugar do outro, né? Tá sabendo os problemas do outro, sentir coisas que as outras pessoas sentem, e isso transforma o outro e transforma a gente também. Legal você falar disso, porque eu lembrei de uma outra coisa. Porque eu sempre costumo falar que é assim, a pessoa que vai constelar, é lógico que ela tem o benefício da história dela que está aparecendo, mas muitas vezes a gente vai assistir e a gente olha a constelação de outra pessoa e fala, nossa, eu tinha que vir hoje para ver isso, que serve para mim tal coisa. E muitas vezes a gente está de fora, não participa, está na cadeira, como você falou agora há pouco, que você sentiu um monte de coisas, e você fala, caramba, como que eu tô aqui de fora sentindo isso? Como que é? Fala um pouquinho para você como foi essas etapas aí para você. Vários momentos eu fui mais como ouvinte, eu fui para participar e acabei sendo arrastado para dentro da constelação e no final serviu um pouquinho para mim, porque o assunto que a pessoa estava constelando acabava que eu também tinha um assunto parecido. E isso tudo deixava a gente muito surpreso, né? Como a pessoa foi escolher a mim justamente naquele papel que ela precisava daquela ajuda e eu também precisava. Então, assim, as semelhanças, as coincidências que a constelação traz nos deixa assim impressionado. E a constelação, eu sempre falo que existem vários jeitos de fazer uma constelação. Não é só esse jeito clássico que o Hellinger fazia. Tem sem falar nada, tem aquele movimento da alma, tem com ancoragem no chão, tem com bonecos, com boneco na água, com carta. E eu queria aproveitar você porque alguns tipos de constelações eu não tenho oportunidade de fazer sempre. E no curso, como eu faço, eu lembro que você foi a pessoa que fez comigo aquela que a gente chama de constelação por visualização, que é aquela que fica só as duas pessoas, o constelador e o cliente, e os alunos em geral, ou as pessoas que estão assistindo, ficam do outro lado. E a gente fecha o olho e a gente faz a constelação. Em vez de ser para fora, para dentro. Você pode falar um pouquinho para você como foi aquilo? Foi muito, muito emocionante, porque durante a didática lá eu fui escolhido para fazer essa constelação para dentro e você sentou do meu lado, né, e não falou nada e eu também não falei nada, a gente fechou o olho, ficou ali um do lado do outro, alguns instantes ali refletindo e de repente você falou, ó, eu terminei a constelação, tá pronto, e me falou alguma coisa que você sentiu. E eu lembro muito bem que você usou uma expressão assim, olha, eu vi uma árvore linda, um campo assim com uma terra aberta e me fez alguns comentários e eu me emocionei demais, ninguém entendeu aquilo e eu falei, ó, justamente o que você falou é o que está aqui no santinho, né, de sétimo dia do meu pai, que nos delírios ali, nas últimas palavras dele, ele falou, olha que árvore linda, eu estou sendo caminhado aqui por campos verdejantes, alguma coisa nesse sentido. E foi muito forte, muito emocionante, né? Eu me lembro muito disso e todo mundo que estava perto ali chorou, ficou emocionado. Queria que você falasse um pouquinho também agora sobre a constelação com bonecos e a constelação que a gente faz com bonecos na água. Como que é quando a gente fala assim, ó, vai ter com boneco? Como você ficou pensando assim, como é com boneco e como foi na verdade? Fala um pouquinho. Nossa, constelação com boneco, eu falei, isso aí não existe, isso aí é uma mentira, é uma brincadeira, deve ter algum fiozinho, alguém assoprando. Mas não, a constelação com bonecos é muito interessante. O Rômulo usa os bonecos tanto num tablado ali seco ou flutuando na água. E isso foi muito engraçado, que os bonequinhos literalmente caminhavam na água, eles dançavam na água, de acordo com o que cada constelação precisava, né? Isso foi muito bacana, muito forte, muito marcante. E não só com bonecos, né? Ele já brincou comigo já, no curso ele ensina, usou com cápsula de café,
usou com vários artifícios, várias coisas, né? Que mostra que a constelação, ela não depende do boneco, não depende daquele material. Ela acontece porque tem que acontecer, né? Qualquer coisa que ele promove ali para fazer, vai acontecer de alguma forma, né? Então, seja com cavalo, seja com boneco, seja com cápsula de café, ou seja ele e a pessoa. No curso, a gente fez várias constelações e tiveram várias que foram interessantes, ou diferentes, ou curiosas. Se você lembrar de alguma, você consegue falar, não precisa falar o nome da pessoa, mas assim, só a sua percepção daquela história. Porque no curso, muitas vezes, a gente abria a história, né, para todo mundo poder entender melhor. Então, como você participou e você sabe bastante, se você lembrar de alguma... Eu lembro de uma muito interessante, de uma colega nossa que ela foi pastora, e ela tinha algumas dúvidas, né, interna dela. Então a constelação começou, foram colocados alguns elementos ali dentro da constelação, né? Por exemplo, Deus, foi colocado dinheiro, foi colocado a igreja, foi colocado ali os fiéis. E em algum momento o Rômulo pergunta, né, o que você está sentindo, o que você sente, você enxerga essa pessoa, você vê e tal. E eu lembro que ele perguntou para a igreja, né, se a igreja enxergava ali um elemento, né, que era Deus. Ela falou assim, eu enxergo, mas eu estou preocupado com aquele outro ali, que era justamente o dinheiro, né? E aquilo, depois que a gente ficou sabendo, a gente riu muito e achou muito interessante, muito engraçado, né? E aquilo marcou muito, principalmente quem estava fazendo a constelação, né? Serviu como uma luva. Tá bom, mas assim, você aprendeu um monte de coisa, você passou por muitas constelações, você teve todo o material didático. E resumindo essa história toda, para a tua vida hoje, o que você traz disso? O que melhorou na tua vida? O que você usa um pouco disso? O que te serviu? Serviu para me enxergar muita coisa, né? Principalmente que os erros dos meus ancestrais, os erros do passado, eles podem de alguma forma ser corrigidos, né? E problemas que muitas vezes avós, pais têm, acabam prejudicando os filhos. Então muita coisa que eu seguia por amor ou por destino, né? Seguia aquela tendência errada dos meus ancestrais, na constelação eu pude identificar, ver e aí corrigir e tentar daqui para frente ter uma vida melhor, uma vida correta. Isso foi muito bom. Outra coisa que eu queria saber é que eu sei que você é super religioso e como foi? Primeiro você não acreditava muito, era um pouco cético ou muito cético e tinha uma certa religiosidade. Como foi conhecer a constelação e saber separar uma coisa da outra? Eu fui desacreditado, né? Não acreditava que a constelação ia mostrar tantas coisas. Mas ela veio, ela mostrou e ela me uniu até mais com a minha religiosidade, me uniu mais com as minhas crenças, né? Hoje eu entendo mais essas minhas crenças, não deixei de ser católico, não deixei de acreditar no que eu acredito, mas a constelação veio como um plus, veio como um entendedor de todo um sistema universal que liga todas as pessoas, de todos os credos, né? Pode ser católico, protestante ou não acreditar em Deus, mas existe uma energia maior que comanda tudo isso. E a constelação mostrou, né, e respeita todos os credos, né? Eu ia te perguntar agora isso, se você indicaria constelação, mas nem posso perguntar, porque você já indicou um monte de gente, eu já conheci vários amigos seus, inclusive, por conta disso. Mas como que é, assim, eu sei que você teve experiência, e quando a gente tem uma experiência bacana de qualquer coisa, a gente quer passar para as pessoas que a gente gosta. Mas como que é quando você vê alguém passando pelo que você passou e que você vai indicar esse trabalho, como que é para você? Todo mundo na vida tem problemas, todo mundo carrega dores, carrega alegrias, carrega situações ao longo da vida. Se eu pudesse dar um presente para você que está assistindo, com certeza eu indicaria a constelação, indicaria conhecer o Rômulo, o trabalho que ele faz, porque a constelação mudou a minha vida e ela pode mudar a sua vida. Puxa saco! Obrigado, Paulinho. Tá bom, você merece. Muito obrigado por tudo. Obrigado eu, cara. Valeu mesmo. Valeu, cara.